Olá, sejam bem-vindos ao terceiro módulo de treinamento do Menulink. Hoje nós iremos aprender como fazer os lançamentos de contagens diária, semanal e mensal. Vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos selecionar o Menulink. Vamos aguardar um pouco. Ok. Em seguida vamos colocar a senha. Ok. A loja que nós vamos utilizar para usar como modelo continua sendo a loja do Shopping West Plaza. Vamos aguardar um pouco, selecionei, os ícones vão ficar coloridos, já estão disponíveis para que possamos trabalhar. Hoje o nosso grande objetivo é como inserir e qual a importância de inserir as contagens. O Johnny Rocket selecionou aqui no estoque de preparação, vou voltar um pouquinho só para vocês verificarem, estoque e preparação, nós vamos clicar, e aqui nós vamos ter uma rotina que é importante ser seguida à risca na parte de contagem, ok? Então aqui vocês vão poder perceber que nós temos a contagem mensal, a contagem semanal, a contagem diária, de utensílios e de material de limpeza. Todos esses 5 ícones já estão disponíveis para digitação nas unidades do Johnny Rockets que trabalham com a Aloha NCR. Então, o que vocês vão encontrar aqui primeiro na contagem diária? Vamos lá. Vai selecionar o dia, por exemplo, o dia de hoje. Vou chegar aqui, vou colocar contagem diária, tá vendo aqui tem as datas, que é os dias que o pessoal está inserindo, ou seja, esses dias tem contagem lançada, ok? Então vamos dizer hoje dia 30, eu vou colocar em continuar, e aqui eu vou ter, é muito simples, olha só, o que a gente pede para que seja contado diariamente, né? Então o próprio sistema que vocês vão colocar aqui, tá vendo aqui, ó, esses itens que estão aqui, tá vendo? Nas setinhas, são os itens que precisam ser contados diariamente. Tem que ser a contagem dele diariamente. Então, qual que é a rotina do gerente quando chega na unidade? Ele vai entrar, vai verificar se não tem nenhum tipo de vazamento, de gás ou de água, se o painel elétrico da loja está funcionando, ligou o painel. Feito isso, o que é que ele vai fazer? Vai para a gerência, vai verificar se não tem nenhuma ocorrência anotada no caderno de recados. Feito isso, verificou os e-mails, checou os e-mails, ele vai dar uma volta rápida na loja para fazer uma inspeção para ver se não tem nenhuma anormalidade na loja. Ele vai iniciar as contagens. É a primeira coisa que ele vai fazer depois que ele termina de ler os e-mails. Vai verificar a contagem e bater a loja, fazer a batida da loja. Então esses itens têm que ser imputados diariamente. Se o gerente de manhã ele não está com tempo, está corrido e não dá para ele entrar no sistema e lançar isso pela manhã, não tem problema. Pode ser lançado em qualquer momento do dia. À tarde, à noite, não tem problema nenhum. É importante a contagem, sim, ser feita sempre no mesmo período, todos os dias, para que você tenha um parâmetro de contagem. Então, se todos os dias, por volta das 9 horas, eu faço a contagem, eu tenho que ter uma rotina de todos os dias, às 9 horas, eu fazer a mesma contagem e lançar os itens que nós estamos colocando aqui. Um dos fatores importantes na hora de inserir essa contagem é se atentar à unidade de medida a qual o produto ou item está sendo designado. Então, por exemplo, no caso do leite, eu vou anotar ele em litro. Então, quantos litros de leite eu tenho na loja? Vamos lá. Tenho 5 litros de leite. Vou pegar e vou lançar. Na hora que eu selecionar, na hora que eu digitar toda a minha contagem, tá vendo? Vocês vão ver, por exemplo, no caso da cheesecake, nós temos algumas opções. Nós temos por fatia, por caixa, nós temos caixa com 10 e temos caixa com 12. Isso por quê? Porque nós já tivemos 2 fornecedores de cheesecake. Então, por exemplo, se uma cheesecake inteira ela vem 12 fatias, se eu colocar aqui uma, eu estou falando que é uma cheesecake inteira.
ok? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cheesecake inteira e 4 fatias, o que eu vou fazer? Eu vou digitar 1 e aqui eu vou digitar 4. Por quê? São 4 fatias e uma cheesecake com 12 fatias. Eu também poderia fazer, por exemplo, 16 no total. Eu tenho 16 fatias, que no caso seria uma cheesecake mais 4 unidades. Poderia, não tem problema algum em fazer isso, ok? No caso eu faria aqui 16 e aqui eu manteria 0. Torta de maçã é a mesma coisa. Então as unidades de medidas, elas estão sempre discriminadas como vocês podem lançar. Então, por exemplo, o brownie é lançado em fatia ou unidade. Então, quantos brownies eu tenho? Tenho tantas unidades. É isso que você vai anotar aqui. Waffles, a mesma coisa. Como é que está sendo utilizado o waffles? Caixa com 15 unidades, ok? Se eu tenho, por exemplo, metade de uma caixa, eu vou colocar aqui 0,15. Ok? Não, perdão, 0,15 não. Aqui ele está colocando por unidade. Ele só escreveu aqui que é com 15 unidades. Quilo, a mesma coisa. Batata, a mesma coisa. Então, ó, terminei de digitar toda a contagem. Deixa eu só zerar aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, tá? Deixa eu só zerar essa parte aqui, para depois eu não interferir na contagem da loja, depois eu volto ao normal. Então vamos dizer que eu lancei. Na primeira coisa que eu termino de lançar, eu vou e salvo. É muito importante salvar essa informação. Pronto. Salvei. Na próxima aula que nós vamos ter, vocês vão entender o porquê que é importante fazer essas contagens e seguir ela rigorosamente. Essas contagens vão ajudar vocês a ter os parâmetros de controle de estoque e principalmente acompanhar os volumes de compra versus vendas através das contagens que vocês fazem. Se vocês inserem a contagem de maneira errada, vocês vão ter dados errados e vão tomar decisões erradas por causa dos dados que estão incorretos. Então, lancei a contagem. Ok? Teoricamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Voltei. Vou na contagem novamente. Contagem diária. Chego aqui dia 30. Continuar. O estoque já existe. Eu quero fazer alguma alteração? Sim. Vou pegar lá. Tá vendo que lá estava com 5 litros? Eu vou pegar, vou zerar. E vou salvar. Ou seja, voltou ao normal que estava. Então, sempre que você for fazer a contagem, se você quiser fazer alguma alteração, você pode entrar e atualizar os dados. Caso você esqueceu alguma coisa e tudo mais. Isso tudo fica registrado, tá? Essa oscilação de mudança, isso fica no histórico que a diretoria, num outro relatório, ela tem acesso para verificar quais são as alterações que estão sendo feitas na contagem diária. Então prestem atenção. Na contagem novamente, vou agora para a contagem semanal. O mesmo procedimento. Estou fazendo a contagem da semana 4, ok? Então, mês 12 é a semana 4. Vou pegar aqui, é do dia 21 do 12 ao dia 27 do 12. Ok? Vamos dizer que eu vou lançar essa contagem. Então, essa contagem ela tem que acontecer em que dia? No dia 28. Ou seja, porque no dia 28 pela manhã. Ok? Ou no dia 27 à noite. Vou chegar aqui, vou continuar e vou lançar os itens da contagem semanal. Ok? São esses itens aqui. Volto. O da contagem mensal, vocês já sabem que é o que vocês fazem do inventário. Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Vou selecionar o período, por exemplo, mês 12. Tá vendo? Você não tem permissão para lançar um estoque, pois é uma data futura. Ou seja, eu só posso lançar esse estoque a partir do dia 1º. Se eu for no dia 11, por exemplo, se eu quiser alterar alguma coisa, eu poderia. Não vou fazer, porque eu não vou distorcer o resultado da loja. Mas só para vocês entenderem que dá para fazer alteração. Mas se fizer, ela vai ficar documentada. Ok? E aqui, ó, se eu quiser, tá vendo? Do dia 30 do 11, e eu quiser saber o que tem lá, e eu colocar continuar, olha lá.
Eu tenho exatamente tudo que foi lançado no mês 11. Eu vou colocando aqui, ó. Olha só. É muito importante, pessoal, vocês se atentarem às contagens, porque ela é uma grande ferramenta de trabalho e isso impacta diretamente no custo da mercadoria vendida. Então tem que contar com bastante responsabilidade, verificando se está tudo certinho, checa, tem dúvida, pesa. Isso é muito importante, ok? Na parte de utensílios, que vocês fazem toda a contagem todo domingo e lançam na segunda-feira, a mesma coisa. É só pegar o período da semana, coloque em continuar, e aqui vocês vão ter os itens, que aqui está só utensílios de cozinha. Então, ou seja, esse não está habilitado ainda, mas estará. Material de limpeza. Opa. E aqui são os materiais de limpeza que vocês contam. Ok? Planilhas. Quando eu quiser, por exemplo, eu preciso ter um papelzinho para anotar, como é que eu faço? Para você buscar a folha de contagem, né, tem um pouco de gerente usa isso porque ele acaba usando o próprio caderno de pedidos que tem todos os itens para ele digitar. O bom de quando você faz nessa planilha é que ela já está na mesma ordem da digitação. Isso vai ter um ganho de tempo para vocês, vai otimizar, vai ser mais produtivo. Então, o que é que eu faço? Eu quero a contagem semanal, eu vou lá, clico na contagem semanal e ele vai me gerar os itens da contagem semanal. Tá vendo aqui, ó? Uma determinação que o departamento de suprimentos passa e que a gente pede é que tudo seja impresso e tenha um histórico da contagem física. Ou seja, toda vez que você fizer a contagem diária, essa contagem ela tem que ser guardada numa pasta na gerência, porque em caso de auditoria, ela será pedida. E a loja que não tiver vai sofrer as medidas disciplinares que existem na empresa. Então, se você faz a contagem semanal, imprima a folha, anote, tem que ter lá o nome do gerente que contou, a assinatura bonitinho. Não tem problema se tiver manchada de gordura, nada disso. O que a gente quer é que tenha informação e que ela esteja anotada e que efetivamente a gente tenha um documento onde comprove quem contou e o que foi contado efetivamente. Então, se alguma loja não estiver fazendo esse procedimento, passe a fazer, ok? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para o meu mandar um e-mail para mim ou para o departamento de suprimentos. Meu e-mail é alan.torres@johnnyrockets.com.br, ou vocês podem mandar também para o denis.mota@johnnyrockets.com.br. Ok? Continuando aqui, na parte de perdas, eu também tenho uma planilha de perdas que você também deve fazer esse controle para lançamento. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho uma folha que você não precisa imprimir essa folha todos os dias. Você pode pegar, fazer uma planilha no Excel, jogar ela para Excel e manter no controle diário. E aí, semanalmente ou no final da noite, diariamente você pode lançar essa perda, que vai ajudar no controle de diferença de stat. Ok? Deixa eu colocar aqui. Perdas. Então, a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou selecionar o item, por exemplo, eu tive uma perda, tá? Hoje eu joguei e tal, um exemplo. Alface americana. Então eu vou pegar, vou inserir a quantidade da minha perda. Eu perdi, um exemplo, meio quilo. Ok? Sempre verificando a unidade de medida. No caso do alface, ele só está habilitado para quilo. Vou selecionar a razão. Qual é a razão pelo que eu estou desperdiçando esse produto? O produto estava vencido. Foi uso de suprimento de consumo. Está fora do padrão. Aí estou descartando porque ele estava fora do padrão. Ok? Feito isso, qual foi a data? É dia 30/12? Na hora que eu pegar,
esse produto, ele tá todos... isso aqui, na hora que eu seleciono, eu quero saber todos os itens, só item de menu, só item de preparação e matéria-prima. Mantenho sempre o ícone marcado no todos. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu tenha uma latinha de citros no restaurante que está amassada e está imprópria. A mesma coisa, eu vou lá, vou selecionar as citros. Vamos lá, dar um exemplo para vocês. Peraí. Aqui, ó. Citros, tá? Um exemplo. Vou selecionar, tinha uma unidade. Estava fora do padrão. Por exemplo, eu estava vencido. Na hora que eu pegar e fizer isso, eu estou dando baixa no meu estoque de uma latinha, que essa latinha foi descartada. Quando vocês não fazem isso e jogam um produto no lixo, descartam um produto e não tem esse controle de desperdício, isso vai gerar uma diferença absurda na conciliação dos números. Então, o gerente da loja, o gerente assistente, o gerente de plantão tem que ter tudo muito controlado. Se um funcionário, você vai dar uma cortesia para um cliente, ou alguém da diretoria chega para comer, tudo tem que ser digitado. Não importa se é uma água, se está correndo, tem que parar de digitar e dar baixa. Por quê? Se você não controla o seu estoque, lembre-se, não adianta você chegar pela manhã e fazer uma contagem linda e brilhante e todo dia você está apresentando uma perca e você não sabe onde está. Poxa, mas eu mantenho o meu estoque fechado, trancado, só entra o estoquista lá dentro, ou só gerente, estou digitando, tô acompanhando a minha venda, estou fazendo a contagem diária e mesmo assim está dando diferença. Aí, imagina, vocês fazem tudo isso e na hora de digitar um produto ou um produto foi desperdiçado, aí o funcionário lá não foi orientado, o que é que ele faz? Vai lá, joga na lixeira, isso seja um pão, seja uma fatia de queijo. O desperdício tem que ser lançado. Isso faz com que na hora que a gente feche os resultados, a gente sabe exatamente onde está o problema. Ó, tudo bem, teve uma perda aqui de CMV, mas teve tantos quilos que foi alface. O mais importante, e é isso que vocês têm que colocar na cabeça, que não é só uma questão de desperdiçar, mas mais grave do que desperdiçar é ter uma diferença no estoque e nós não sabermos para onde que foi aquela diferença, para onde que foi aquela mercadoria. Então, ok, olha, eu tive um CMV esse mês que foi um pouquinho mais alto, mas foi porque o índice de desperdício foi alto. Isso vai fazer com que a gente trabalhe um plano de ação para resolver e maximizar e minimizar esse desperdício. Quando a gente, poxa, não tem nada no desperdício, tem a venda, tem a contagem, tem uma diferença grande, o que está acontecendo? Está desviando mercadoria? Então isso é gestão. Então essa é uma ferramenta extremamente importante, principalmente para o gerente do plantão, que cuida do seu plantão, que tem que ter a responsabilidade de digitar e inserir no sistema as perdas de estoque. Sejam elas de produtos que vão ser preparados, no caso do alface, de um tomate, né, de matéria-prima, ou de um produto para uso final. Então a mesma coisa aqui, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vou voltar aqui. E vou selecionar aqui, ó, por exemplo, tá? Queijos. Mesma coisa. Pô, descartei um queijo. Vai lá e lança. Ok? Se for item de menu, por exemplo, tá? Eu vou modificar. Vamos lá. Vou lançar aqui agora, por exemplo, uma lata de citros, por exemplo, mesma coisa. Nesse item menu, aqui, todos os itens de cardápio, todos, a partir do dia 1º, todos já vão estar disponíveis para lançamento. Ou seja, se acontece de ser servido um original, aí voltou da mesa porque o cliente achou que estava frio, não estava legal, você vai ter que descartar esse item. Você vai ter que lançar, ó, joguei 2 originals no lixo, um original no lixo. Ah, joguei só uma fatia de queijo, joguei um pão.
Ok? Então, o departamento de suprimentos está trabalhando para revisar todo o estoque, para que efetivamente vocês possam fazer os lançamentos diariamente. Esse procedimento tem que acontecer ao final de cada plantão. O gerente da manhã vai, acabou o plantão dele, ele vai, faz a contagem no balde lá de completo e incompleto, lança no sistema. O gerente da noite é a mesma coisa. Ok? Isso será verificado nas auditorias que nós vamos fazer mensalmente. Se está sendo digitado, se está sendo controlado. Vou voltar aqui agora. Não salvei porque eu não alterei absolutamente nada, mas na hora que eu termino de digitar tudo, eu salvo. Ok? A aula de hoje é basicamente isso. Então nós falamos sobre contagens, como imprimir os relatórios de contagem e como lançar as perdas de estoque. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigado. Tchau, tchau.